E aí, pessoal, na questão do início do vídeo nós tivemos aí um corpo recebendo calor de uma fonte térmica. Tá aqui os dados da questão que eu já anotei, certo? E o propósito da questão é que você descubra a variação de temperatura sofrida pelo corpo, beleza? Então, voltando aqui aos dados, ó, você tem um corpo cuja massa é de 50 gramas, o calor específico do material que constitui o corpo é esse daqui, ó, 0,2 calorias por grama grau Celsius. A potência da fonte, a fonte ela emite calor numa certa potência. Potência é energia pelo tempo, certo? Então, a potência da fonte é 200 calorias por minuto. É a quantidade de calor que ela emite a cada unidade de tempo, a quantidade de calor que a fonte emite a cada minuto. Isso é a potência da fonte. A questão diz também o tempo de exposição que o corpo ficou aí exposto à fonte, né? A questão dá o tempo de exposição e pede para você calcular a variação de temperatura que o corpo sofreu. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. Lembrando que se existir variação de temperatura, nós estamos trabalhando o conceito de calor sensível, que é aquela quantidade de calor que provoca variações de temperatura. No estudo do calor sensível, nós temos a fórmula, a equação fundamental da calorimetria. A equação diz o seguinte, ó, que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa é a equação fundamental da calorimetria. Para resolver o nosso problema, calcular a variação de temperatura, a gente precisa saber da quantidade de calor total que o corpo recebeu, precisamos saber da massa que nós já temos, precisamos também do calor específico que nós já temos. O que eu preciso fazer? Calcular o calor. Mas calcular o calor é tranquilo. A quantidade de calor total é só a potência vezes o tempo. A quantidade de calor vai ser a potência vezes o tempo. 200 vezes 2, o resultado dá 400 calorias. Esse aí é a quantidade de calor, essa é a quantidade de calor total, que nós vamos substituir aqui. E aí o cálculo fica imediato, fica simples. É só você substituir os dados na questão, né? Os dados na fórmula. A quantidade de calor vale 400. A massa do nosso corpo vale 50 gramas. O calor específico do material é 0,2. E aí a variação de temperatura é o que nós queremos descobrir. A variação de temperatura é desconhecida. Resolvendo essa multiplicação, 50 vezes 0,2 dá 10. Você repete aqui o primeiro membro. Repete. Pronto. 50 vezes 0,2 dá 10. É 10, né? Pronto. 50 vezes 0,2 dá 10. E a variação de temperatura, repete aqui. Agora é só isolar o Δθ. Isolando o Δθ, nós temos o seguinte. A variação de temperatura vai ser 400 dividido por 10. 400 dividido por 10, o resultado vai dar 40 graus Celsius. Esse aí é o resultado da questão que aparece aí no início do vídeo, beleza? Essa foi uma questão em que nós trabalhamos o conceito de calor sensível, equação fundamental da calorimetria, e essa questão foi publicada lá no aplicativo, lá na plataforma do Google Classroom, certo? Um abraço, até a próxima questão.